E aí, pessoal? Bom, hoje o tema é as diferenças entre as pessoas, né? E o que a gente faz com essas diferenças quando percebe que elas existem, porque definitivamente existem. Tem várias e várias teorias que buscam meio que trazer características e estilos diferentes de personalidades, e existem alguns testes que são psicológicos e outros assessments, né, inventários que acabam mapeando aí os estilos diferentes de comportamento e as atitudes que podem aparecer. Mas eu vou compartilhar com vocês 4 estilos, né, de uma teoria que acaba tendo vários e vários assessments, ou seja, inventários, né, instrumentos que ajudam e acabam bebendo na mesma fonte, que são os temperamentos, né? Esse é um conceito muito antigo, isso vem desde a Grécia, e aí a gente tem, de uma maneira geral, 4 temperamentos. Acredito que eu vou precisar aí de vídeos diferentes para falar de cada um deles, porque senão vai ficar muito longo. Mas os 4 temperamentos existentes são o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico. E para ficar mais fácil aí da gente entender o que é cada temperamento, vamos falar e tentar traçar um paralelo com os elementos da natureza, né? Essa não é uma criação minha de forma nenhuma, isso é estudo antroposófico, né? Eu tenho aí estudado bastante e participado de jornadas de aprofundamento, inclusive sobre a antroposofia, e eles traçam um paralelo entre elementos da natureza e temperamentos. Eu só estou compartilhando isso com vocês porque realmente entendo que é um jeito fácil da gente compreender os estilos. Então, o primeiro temperamento colérico, que tem relação com o elemento fogo. E aí, para a gente entender um pouco melhor como funciona, pensem aí. Como é o elemento fogo? Se você pensar em entrar numa sala e encontrar uma fumacinha, se essa fumacinha não for de alguma forma contida, apagada, se a gente não tiver certeza de que ela não tem mais nenhum oxigênio para fazer ela continuar existindo, o que vai acontecer? Provavelmente aquela fumacinha vai se transformar numa faísquinha, numa fagulha, que vai se transformar num espaço que pega fogo, e dependendo dos materiais que estejam ao redor, dos estímulos que estejam ao redor, entre aspas, esse fogo vai tomar conta daquele espaço e vai destruir aquele ambiente. Então, o temperamento colérico é um temperamento de pessoas que são mais extrovertidas, dificilmente elas se escondem, têm uma energia fantástica e muita força para fazer as coisas acontecerem, assim como é o fogo. E aí a gente tem o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo a gente vai vincular ao elemento ar. Então, como é que é o ar? Sem dúvida, a gente não vive sem ar, né? Você precisa do oxigênio para respirar. É o ar que dá vida para tudo que existe ao nosso redor, então ele é necessário e fundamental. Ele entra em vários espaços, ele é muito maleável. Dificilmente você consegue tirar, por exemplo, o ar de um saco plástico, né, para deixar assim a vácuo. É difícil, tem que apertar, precisa usar um instrumento, etc. Então, o temperamento sanguíneo ele tem relação com pessoas que são pessoas leves, pessoas de bom relacionamento, que são mais suaves, que acabam entrando em todos os espaços, que têm um humor e uma leveza, mas por outro lado também tem esse lance do pode vir a ser um pouco inconveniente porque está em todo lugar, né? Então tem aí uma pegada de leveza que nem sempre cabe de maneira apropriada em todos os espaços, mas sem dúvida sem uma pessoa sanguínea o ambiente fica muito pesado, assim como um espaço sem ar fica muito pesado e a gente acaba não conseguindo nem existir naquele espaço. Aí a gente tem o temperamento fleumático, que é da água. Então, para pensar na água, inicialmente é muito comum, e eu tenho feito um pouco desse treinamento de temperamentos aí em vários lugares, e quando se fala em água, as pessoas normalmente falam de calma. Dificilmente alguém logo de cara pensa na água e pensa numa água que está agitada, numa água que está revolta. Então pensem aí num lago, né? Um imenso lago. Se você não joga uma pedra para que essa água se movimente, ela vai ficar ali paradinha. E ao mesmo tempo a água parada pode vir a apodrecer. Então quando a gente fala em fleumático, a gente está falando de pessoas que têm uma característica de suavidade, de frescor também muito grande. São pessoas fáceis de se lidar, pessoas muito tranquilas, muito calmas, mas que por outro lado podem ter um ponto, né, de reflexão que precisam de um estímulo adicional para que se movimentem. Não é muito natural do fleumático que tome a frente das coisas. Ele precisa ter muita segurança para que ele possa tomar a frente dos espaços, né? Assim como um rio que vai fluindo à medida que o caminho vai se abrindo, tá? E aí a gente tem o temperamento melancólico, que é o temperamento relacionado ao elemento terra.
E aí quando a gente fala de terra, a gente pensa em quê? Pensa em algo duro, rígido, segurança, profundidade, que é bem parecido com como se comportam as pessoas do temperamento melancólico mesmo. São pessoas mais preocupadas com a profundidade, com a segurança, com o detalhamento, com coisas que são mais concretas. Então, não existe muito achismo para uma pessoa de temperamento melancólico. Ela gosta de ter segurança para saber exatamente onde ela está pisando, para ter certeza de que a terra dela é fixa. Agora, imagine, se eu estou falando aqui de pessoas que são mais extrovertidas, tipo colérico e sanguíneo, pessoas que são mais introvertidas, tipo melancólico e fleumático. Definitivamente, o mundo não existiria sem essas diferenças. Então, a grande arte da história é a gente se reconhecer dentro desses estilos, saber exatamente quais são os pontos mais positivos e os pontos mais delicados de cada uma dessas características, sabendo que mesmo um elemento positivo ele pode se transformar em negativo se eu não souber regular a intensidade disso, mas eu preciso reconhecer que ele existe, porque seria o meu impulso mais natural. Mas sem dúvida, se eu existir sem a diferença, eu não evoluo. Então, mais uma vez, para que serve a gente conhecer esses estilos? Para saber que sim, existem realmente estilos que são... A gente pode agrupar, as pessoas são sempre diferentes, mas a gente pode dar uma agrupada para ter um entendimento geral do funcionamento das pessoas. Ninguém é só um desses temperamentos, mas isso só deve servir como referência para que eu saiba como usar o meu estilo em prol dos meus próprios relacionamentos, dos relacionamentos com outras pessoas e, por que não, em prol do mundo. Então, se você tiver mais curiosidade de conhecer um pouco mais sobre temperamentos, busca aí, faz uma busca. Você pode fazer, por exemplo, um teste chamado DISC, que tem disponível na internet, e aí você vai reconhecer qual é o seu estilo dentro do DISC e tenta traçar um paralelo e veja se você identifica aí. A que estilo corresponde o D do DISC, por exemplo? A que estilo corresponde o I do DISC, por exemplo? O S e o C. E aí compartilha comigo que a gente valida aí no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima.